excesso de gases. Quantas de vocês não se queixam de sofrer muito com os gases? Mulher, ter gases de vez em quando, gases sem odor, né? É normal. Agora, se você mal come, já fica lotada ali de gases, a barriga estufa por causa desses gases, se são gases que têm muito cheiro, não tá normal. Tem que investigar o porquê disso. Gases em excesso, gases com mau cheiro, significa que você está tendo uma inflamação dentro do teu intestino. Esse intestino está inflamado. Eu sempre falo para vocês, eu tinha muitos gases. Sabe quando eles diminuíram? E muito quando eu descobri a intolerância à lactose. Porque ficar tomando para gases todo dia um remedinho para gases, um antigases o tempo inteiro, viver com antigases na bolsa, você acha que essa é a melhor solução para resolver esses gases? De jeito nenhum. Ficar tomando antigases só tampa o buraco, só esconde sintoma, não resolve a causa. Então, se a causa dos meus gases era a intolerância à lactose, eu precisei fazer o quê? Tirar a lactose da minha vida. Não é só ficar tomando remedinho antigases, porque o remédio melhora o sintoma, melhora os gases, mas toda vez que eu consumisse de novo a lactose, eu teria o sintoma. Então, vocês estão entendendo quanto que é importante a gente dar o tratamento correto para o sintoma, a gente entender a causa daquele sintoma? Então, é muito importante que vocês estejam atentas aos sintomas que o intestino de vocês estão dando, que vocês estejam muito atentas a se esse intestino está te mostrando que ele está sendo um impeditivo do teu emagrecimento. O que eu gosto muito para gases? De você incluir aí um chá após as grandes refeições, após o almoço, após o jantar. Normalmente, refeições maiores, a gente acaba sofrendo mais com gases. Então, por exemplo, se você colocar aí um chazinho de menta ou um chazinho de erva doce, são chás, ou mesmo um chazinho de gengibre, são chás que são muito bons para gases. Aliviam bastante, mas alivia o sintoma. Tem que descobrir qual é a causa por trás disso. Mas adoro chá de menta, chá de erva doce, chá de gengibre. São ótimas opções se você vem sofrendo muito aí com gases. Próximo sintoma, distensão abdominal. Se você, mulher, tem aquela barriga que acorda de manhã de um jeito, termina o dia de outro, se você é aquela pessoa que diz que a barriga de manhã tá lisinha e essa barriga vai inchando ao longo do dia, isso é sofrer de distensão abdominal. Enquanto você não aprender a melhorar, a cuidar, a entender o motivo dessa distensão abdominal, emagrecer também vai ficar muito difícil. Essa distensão abdominal, muitas vezes, ela é justamente reflexo do quê? Consequência de disbiose intestinal. Quando a gente tem mais bactéria intestinal ruim do que boa. Então, tem que reequilibrar essa microbiota. Eu tenho que te dar mais bactérias boas para poder melhorar essa distensão abdominal. Como que eu te dou mais bactérias boas? Através, por exemplo, do probiótico, que são cepas, né, de bactérias boas. O kefir também é um tipo de probiótico de bactéria boa. Aquela bebidinha, né? A kombucha, que tem gente que conhece como kombucha, é uma fonte de bactérias boas. E dando também prebiótico, colocando além dos probióticos, prebióticos, que são alimentos que servem de comida para essas bactérias boas. Quer ver exemplos de prebióticos? Banana, aveia, alho, cebola, psyllium, são alimentos que são ótimas fontes de prebióticos. Então, tem que dar o probiótico nesse caso, mas tem que dar o prebiótico também. E eu preciso entender se não tem algum alimento também que está causando essa distensão abdominal, como é que é a tua digestão. Má digestão também piora distensão abdominal. Então, quando a gente tem má digestão, a gente fala que não é bom ficar consumindo alimento muito cru. Então, ao invés de consumir salada, é melhor consumir legumes cozidos, legumes assados, até a própria fruta também, cozida ou assada, vai ser melhor. Uma maçãzinha cozida, uma bananinha quentinha. Tem que melhorar a distensão para melhorar a distensão abdominal. Então, tua digestão tem que estar melhor para esse processo. Nada de ficar bebendo muita bebida gelada, que também piora a distensão. Então, para a distensão abdominal, eu sempre sugiro o quê? Que você consiga entender a causa, que você passe a mastigar mais devagar, que você olhe para a tua digestão.
A técnica de raspar a língua, por exemplo, que é ótima para digestão, é muito boa muitas vezes para quem tem distensão abdominal, para quem tem gases. Então, ótimo olhar para a digestão nesses casos. O que eu gosto muito em termos de chá para digestão? Chá de hortelã, maravilhoso para digestão. Hortelã, alecrim, são ervas muito boas para digestão. Então, se a gente melhora a digestão, muitas vezes a gente melhora também a distensão abdominal. Agora, mulher, se você tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, aí eu tenho que te dizer que a síndrome do intestino irritável, ela é um quadro, né, um diagnóstico ali de uma doença intestinal que está muito ligada ao emocional. Então, o ponto principal da síndrome do intestino irritável é cuidar do teu emocional, é cuidar das tuas emoções. Cuidar das emoções vai te ajudar a ter um intestino que funcione melhor. Nesse caso, não vai adiantar só as estratégias nutricionais. Quem tem síndrome do intestino irritável tem que cuidar das emoções e provavelmente também tem um desequilíbrio dessa microbiota, um desequilíbrio entre as bactérias ruins e as bactérias boas. Então, é preciso te ofertar mais bactérias intestinais boas para ajudar nesse quadro de intestino irritável. Além disso, eu gosto muito e faço o protocolo de FODMAP, que é a gente fazer o quê? Excluir alimentos que são carboidratos mais fermentáveis. Então, num período que a gente está fazendo FODMAP para a síndrome do intestino irritável, a gente tira, por exemplo, feijão e as outras leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico. Por quê? Porque são alimentos que fermentam muito. A gente tira determinadas frutas. Abacate, por exemplo, é uma fruta que fermenta demais. Maçã também é uma fruta que fermenta muito. Então, são frutas saudáveis, mas que pioram a tua fermentação. São frutas que têm mais carboidrato que fermenta. Então, fazer esse protocolo para a síndrome do intestino irritável e ir avaliando gradativamente a tua melhora é importante para ir fazendo a reintrodução desses alimentos. Então, já sabem, quem sofre de síndrome do intestino irritável, para poder desinflamar esse intestino, tem que cuidar das emoções. Próximo sintoma de um intestino irritável: cocô em formato de bolinha. Mulher, se você faz cocô em formato de bolotinha, cabritinho, esse cocô que não faz volume, isso é um sintoma de prisão de ventre. O que está faltando? Falta fibra, falta água. Então, é muito simples a solução para melhorar esse teu intestino. É beber mais água, é consumir mais fibra. Fibra da onde? Dos cereais integrais, né? Dos grãos, fruta, legume, verdura. Então, provavelmente, a gente melhorando a qualidade dessa alimentação, isso já vai melhorar também. Então, a gente precisa melhorar o teu consumo de fibras para poder ajudar aí a formar fezes mais volumosas. Se você sofre de fezes boiando, o certo, gente, quando a gente fala do cocô, é que as fezes afundem. Não que elas boem. A gente precisa de fezes que afundem. Então, a pergunta que eu te faço é: seu cocô afunda ou seu cocô boia? Você já parou para olhar se teu cocô boia ou afunda? O correto é que esse cocô afunde. Quando o teu cocô boia, isso é sinal de que tem muito ar, que tem muito gás, que tem muitas bactérias ruins. Então, o correto, mulher, é um cocô que afunde. Então, se o teu cocô está boiando, preciso te dizer que isso também precisa melhorar para ajudar o teu intestino a desinflamar, para ajudar no teu processo de emagrecimento. Então, o cocô que boia também é sintoma de um intestino que está inflamado. Então, falando para vocês sobre tudo isso, sobre todos esses sintomas, o que eu quero que você saia daqui entendendo? Eu preciso passar daqui para frente a olhar para o meu cocô, a entender qual é o formato, se eu tenho gases, se eu tenho distensão abdominal, se as fezes estão bem formadas, se ele boia, se ele afunda, como que é, porque muitas vezes vocês nem olham para o cocô de vocês. Vocês vão no banheiro tão rápido, de qualquer forma, ali rapidinho, que vocês nem olham. Tem muita mulher que tem nojo, que não olha, não vê o cocô. Tem que olhar para o cocô e isso diz muito sobre o seu emagrecimento. Porque tem que desinflamar o teu intestino para conseguir emagrecer com qualidade.